Estamos aqui com mais um Psicologia em Movimento, um programa sobre saúde mental que é feito por você e para você. O que nós vamos abordar hoje é o que se tem dentro do município de Montenegro em termos de suporte municipal para atendimentos de situações de saúde mental. Para isso, a gente tem uma convidada, que é a Daiana Galas, que aceitou o convite do Psicologia em Movimento para falar sobre essa temática. Daiana, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Eu gostaria que primeiro tu te apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem, falasse um pouco da tua trajetória, das tuas formações, dos teus locais de trabalho. Então, eu sou Daiana Galas, sou psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município. Eu trabalho aqui no município já faz 7 anos, trabalhei durante 5 anos e meio mais ou menos no CAPS. E agora eu estou na Secretaria de Saúde, né, no ambulatório, nas unidades básicas de saúde. Já sou formada aí, já faz mais ou menos um pouquinho mais de 10 anos, né? Fiz meu bacharel na Unicinos, fiz licenciatura em psicologia na URGS, estou concluindo a minha pós-graduação na PUC, né? E desde o início, assim, sempre trabalhei na clínica, sempre trabalhei com transtornos mentais mais graves. É isso. Tá. A tua trajetória, assim, desde o início, foi sempre com transtornos mentais mais graves, assim? Sim, né? O meu primeiro estágio eu iniciei com 19 anos e já foi trabalhando na clínica com crianças e adolescentes, em ambientoterapia, e lá em Porto Alegre, numa clínica especializada em crianças com transtornos mentais mais graves. E aí lá eu trabalhei quase 2 anos e aí depois, né, fui seguindo os meus estágios. Sempre na clínica, trabalhei na clínica Escola da Unicinos, né, no PAS, e aí depois de formada fui para o consultório, depois já fui direto para o CAPS e aí fui seguindo. E a demanda que tu atende hoje dentro do ambulatório, ela também está voltada a transtornos mais graves? O ambulatório atende isso ou não? Não, na verdade o ambulatório ele atende transtornos moderados, Tá. né? Eu também trabalhei na pediatria durante 1 ano, né? Então, já trabalhei na Secretaria de Saúde em todos os setores e a gente tem um fluxo de atendimentos pensando no melhor tipo de atendimento para a pessoa, né? Tá. Então, a parte do ambulatório é para transtornos mentais moderados, né? Situações moderadas de complexidade. Tá. Isso é feito uma triagem, então, para esses atendimentos? Como é que funciona, assim? Quando a pessoa ela sente que ela precisa de um atendimento em saúde mental, então ela tem que iniciar buscando o seu posto, né? Tá. O posto de referência dela. E aí, então, no posto ela vai fazer uma avaliação, provavelmente com um clínico, né? Porque daí também é avaliado outras questões. Será que não é um neurologista? Será que a pessoa não precisa de outros profissionais? E aí, se é identificado realmente que é uma situação de saúde mental, o próprio clínico já encaminha para o psicólogo, em alguma situação mais grave para o psiquiatra. Lá na atenção básica, então sou eu que estou atuando nos 7 postos, e aí a gente, né, marca o atendimento, e naquele momento eu faço o acolhimento, né? Nesse acolhimento eu identifico sintomas, eu identifico a situação que a pessoa se encontra e penso junto com ela no melhor tipo de tratamento em saúde mental que ela pode ter naquele momento. Então, tanto ela pode ser encaminhada para o ambulatório, se for uma situação que ela precise de um atendimento muito frequente, né? Se a situação estiver ali numa situação moderada. Se eu identificar que é uma questão de transtorno mental mais grave, ou daqui a pouco de um uso de drogas, aí eu encaminho para o CAPS. E se é uma situação de um transtorno moderado ou que a pessoa precise de um acompanhamento em saúde mental, aí eu sigo acompanhando ela no posto. Então são várias opções que tem ali e aí vai depender muito nesse momento dessa avaliação. Tá. Então, se uma pessoa sentir necessidade de um atendimento de saúde mental que ela entenda, ela busca seu posto de referência. Isso. Ali ela vai ser avaliada por um clínico, que vai descartar outras possibilidades ou ver a situação. E aí vai ser agendado um horário, uma coisa, que tu vai até o posto atender essa pessoa depois, posteriormente, é isso? Sim, eu fico meio turno em cada posto. Tu passa por todos os postos? Todos. Tá. E esses postos estão vinculados ao ambulatório ou são trabalhos separados? Os postos, eles são identificados como atenção primária em saúde, Tá. né? Só que eu, como profissional do ambulatório, vou até o posto para fazer... Eu sou tipo um braço do ambulatório lá na atenção, entendi. na atenção primária. Tá, então essas pessoas, o clínico entender que realmente precisam de um atendimento de saúde mental, tu vais até o posto, esse posto de referência onde a pessoa estava sendo atendida, num dia marcado, enfim, e faz essa triagem com a pessoa. Isso. Tá.
E se a pessoa necessitar, então, se for uma questão mais grave, vamos supor, daí tu dá um encaminhamento para onde, se for para o CAPS ou... Isso, porque toda semana a gente se reúne para fazer uma reunião de equipe, né? Tá. E eu pego esses casos, eu levo e eu converso junto com a equipe, Tá. né? E passo esse caso para a equipe chama, né? Outra profissional do ambulatório chama para fazer esse atendimento lá quando for o caso de seguir o atendimento lá. Quando for moderado, tu falaste, né? Isso. Tá, em situações graves, qual é o encaminhamento que é dado? Se for uma situação grave, da pessoa ter um transtorno mental grave ou da pessoa estar naquele momento em crise, geralmente vai para o CAPS, né? Mas são bem poucos casos perto da demanda, da outra demanda. Mas se for uma situação de crise, então um risco para a pessoa, aí a pessoa é encaminhada para internação. Mas isso aí só em casos extremos, né? Tu falaste a questão do CAPS. A busca para o CAPS não é uma busca espontânea, ela também é um encaminhamento. A pessoa, para ser atendida pelo CAPS, ela precisa ser encaminhada para lá, é isso? O fluxo é esse, né? Mas, por exemplo, eventualmente pode acontecer de uma pessoa estar numa situação muito grave, onde o próprio posto vai encaminhar direto, ou a própria equipe do CAPS já conhece aquele caso, vai acolher ou reacolher. Então, existem outras situações em que não passe por esse fluxo comum, né? Mas geralmente daí são casos mais graves, de situações mais graves, né? Então, assim, um surto psicótico, uma situação assim, né? Às vezes outros profissionais da rede, por exemplo, um profissional do CREAS, do CRAS, com situações que envolvem o conselho tutelar, né? Eles também vão fazer esses encaminhamentos, né? Esse é o fluxo dentro ali o fluxo comum dentro da saúde, mas existem exceções também, né? Tá, tá bem. O que nós temos em Montenegro de instituições ou órgãos, enfim, que atendem de forma dentro da saúde pública, casos de saúde mental? O que nós temos? Temos um ambulatório, o que mais nós temos? Temos o ambulatório, então, né? Que é o ambulatório de saúde mental, que ele existe ali faz mais ou menos 3 anos. Que é o que está na assistência. Que é o que está lá dentro da assistência, Tá. entre a farmácia e a pediatria, aquele prédio do lado. E aí, então, a gente tem esses atendimentos também nos postos de saúde. Cada posto tem um turno, onde eu tô lá. Nós temos também, então, o CAPS, né, que atende situações de transtornos mentais graves, severos, persistentes e uso problemático de drogas. E dentro da saúde é isso, assim, que a gente tem de lugar. Aí, claro, a gente tem outras instituições, por exemplo, a gente pode considerar o hospital, obviamente, porque quando a pessoa está numa crise, ela tem uma ala de saúde mental, né, no nosso hospital público, onde a pessoa é internada se caso for necessário. Se a gente pensar na questão do uso de drogas, né, nós temos algumas comunidades terapêuticas que fazem o tratamento dessas pessoas também aqui no município. E também temos vínculos com instituições fora do município para situações bem mais graves e mais complexas, como residenciais terapêuticos, coisas assim, para casos mais específicos, né? Tá. Pensando assim, em termos existe uma lista de espera para esses atendimentos? Ou assim, o que vocês têm de profissionais está dando conta da demanda que tem? Na verdade, dificilmente a gente vai conseguir dar. Que aumentou bastante também, né? Porque isso, é muita gente. Na verdade, antes da gente fazer esse trabalho nos postos, porque esse trabalho é um trabalho novo, né? Ele iniciou no final do ano passado, onde a gente foi fazendo reuniões com as equipes, foi colocando esse trabalho e iniciando ele. E desde o início desse ano é que eu tô indo meio turno em cada um. Antes disso, a gente tinha uma lista de espera de 600 pessoas para um atendimento, para um primeiro atendimento em psicologia. Fazendo esse fluxo e pensando nesse gerenciamento, a gente conseguiu zerar essa lista de espera. Então, hoje não existe mais pessoas que o encaminhamento está ali numa pastinha, aguardando o dia que ela vai conseguir ser marcada. O que pode acontecer hoje? Depende do posto, tem um fluxo muito intenso de pessoas. Então, pode acontecer da pessoa estar marcada para daqui 1 mês, para daqui 2 meses. Mas aí a gente não considera uma lista de espera, porque já tem uma perspectiva de marcação. Mas isso são 3 postos entre os 7, assim, que tem um início mais pra frente, né? Porque é muita gente. E parece que quanto mais a gente consegue organizar, né? Porque a nossa intenção sempre foi dar o acesso ao atendimento, né? Porque a gente sempre se preocupou assim, ali no meio daquela lista, pode ter tanto uma pessoa que está, por exemplo, com um conflito no casamento,
como pode ter uma pessoa em risco de vida. Sim. Né? E a gente não sabe o que tinha ali no meio. Então, para conseguir tentar identificar, então, por exemplo, pessoas às vezes que a gente faz um acompanhamento de alguns meses, super se organiza e fica super bem. Às vezes precisa de uma orientação, precisa de ver que precisa tomar uma medicação, alguma coisa assim, são casos mais tranquilos, né? E então a gente, fazendo isso, a gente conseguiu diminuir muito, né? Esse desconforto até que a gente tinha, não saber o que tinha ali, né? A gente conseguiu organizar. Mas é claro, né? Por exemplo, a pediatria tem uma lista de espera ainda bastante grande, né? A gente vem tentando conseguir mais profissionais para compor a nossa rede. A gente vem trabalhando para abrir novos serviços. Então, a gente vem trabalhando bastante essa questão da demanda, mas a demanda, ela tem um aumento contínuo. Tu falaste agora, assim, que tenta buscar mais profissionais. Levando em conta que o setor público, tudo depende de instâncias superiores, é isso, né? Sim. Não é? Vocês solicitam para quem? Para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura? Para quem vocês fazem a solicitação desses profissionais? Geralmente a gente solicita na Secretaria de Saúde, né? A gente tem as reuniões onde a gente identifica, a gente precisa muito de mais uma profissional nessa área, né? Ou em outra área, e aí tem toda uma questão mais complexa que nos foge, né? Questão de orçamento, questão, né, de possibilidades, né? Até questões da prefeitura, né? Porque chamar por concurso tem uma complexidade, chamar por contrato são outras complexidades, então depende muito, né, do que a gente consegue. Também às vezes é difícil encontrar profissionais, né, que queiram trabalhar nessa área, porque é uma área também muito puxada, né? É uma área que ela difere bastante do consultório, né? Porque ali no consultório tu vai atender num ritmo, né? E no setor público acaba tu atendendo em outro ritmo e para não perder a qualidade desse atendimento, tu precisa pensar em muitas estratégias, né? Então, também é difícil às vezes conseguir profissionais para esses trabalhos. Tá. Esses agendamentos que tu falaste, assim, que são feitos para 2, 3 meses, que vocês não tem uma lista de espera, mas tem uma coisa já agendada, é isso, né? Esses agendamentos são pensados de acordo com a demanda ou antes de identificar a demanda? Vamos supor, a pessoa precisa de atendimento e tem um agendamento, mas é de acordo, essa pessoa tem uma situação mais leve, pode esperar um pouco mais. Existe esse tipo de triagem ou não? O que existe é, por exemplo, se naquele momento do encaminhamento for identificado que precisa de uma urgência ou uma brevidade, aí aquilo ali é apontado no encaminhamento para nós. Certo. E daí a gente tenta botar um pouquinho para frente, por exemplo, então, tem esse filtro. Falta alguém, ou alguém desmarca, eu não vou poder vir semana que vem, a gente olha ali, né, tenta botar. A gente tenta organizar de algum jeito, mas não tem muito como a gente saber o que é mais grave ou o que não é, tá, né? A não ser que aquilo seja apontado de certa forma no encaminhamento. Entendi, tá bem. Nós estamos aqui então no final do primeiro bloco do Psicologia em Movimento de hoje, com a Dayana Galas, falando sobre o que nós temos dentro do município em termos de oferta de atendimento de saúde mental. A gente volta a seguir para o segundo bloco. Fiquem com a gente.